Oi, pessoal. Eu resolvi trazer para vocês aqui um jeito diferente para a gente pensar um esquema de insulinoterapia, tá? Num paciente não crítico no hospital. Então, geralmente, a gente faz para trazer a glicemia para 140 a 180 miligramas por decilitro. Esse é o nosso alvo, tá bom? Se ficar muito perto de 100, corre o risco de fazer hipoglicemia. E eu quero corrigir quando ficar muito maior do que 180. Então esse é o nosso alvo, tudo bem. E a gente sabe que geralmente a gente faz 0,5 a 1 unidade por quilo por dia de insulina, ok? A gente vai tender a chegar mais perto de 0,5 quando o paciente não tem tanta resistência insulínica, ou seja, no paciente diabético tipo 1, e naquele paciente diabético tipo 2, com mais resistência insulínica, principalmente quando ele é mais obeso, a gente tende a chegar mais perto de 1 unidade por quilo por dia. Tudo bem. Então vamos fazer um exemplo aqui de um paciente de 60 quilos. Geralmente, nessa ideia que eu estou trazendo, aí a gente faz assim, ó, 60 quilos, vamos colocar como 1 unidade por quilo por dia. Então, 60 quilos ele vai usar 60 unidades por dia. E a proposta é dividir isso em 30 unidades de NPH e 30 unidades de regular, ok? Só que geralmente a gente vai fazer assim, ó. Dessas 30, a gente vai fazer 10, 10, 0 e 10. E na regular, 10, 10, 10 e 0, ok? Beleza. Só que como é que a gente vai fazer? Então a gente faria assim, ó. Tem uma linha do tempo. E 4 horários, tá? Então, nesse primeiro horário aqui, seria antes do café, antes do almoço, antes do jantar e antes de dormir, ok? Bem, então, aqui, ó, NPH e aqui regular, tá bom? Como é que seria, então? Então, antes do café, a gente faria 10 e 10. Antes do almoço, 10 e 10. Antes do jantar aqui, é só nada de regular, de NPH, 10 da regular. E antes de dormir, seriam 10 da NPH e nada da regular. Então, lembrando que a NPH neutraliza, vai ajudar na pré-prandial da refeição seguinte. E a regular vai melhorar o pós-prandial da refeição em que ele está aplicando. Então, essa NPH vai agir aqui, essa regular vai agir aqui, essa regular vai agir aqui e essa NPH vai agir aqui. Então, o ideal é que a gente faça pontas de dedo, né, o teste de glicemia, antes do café e após o café, antes do almoço e após o almoço, antes do jantar e antes de dormir. Seriam, então, 6 momentos de ponta de dedo. Tudo bem. E quantos horários de aplicação de insulina? Seriam 4. Só que nessas 4, essas daqui poderiam ser na mesma seringa e essa aqui poderia ser na mesma seringa. Por quê? Porque elas são insulinas humanas, né? Então elas são semelhantes, tanto a regular como a NPH são semelhantes. A diferença é só a protamina e o zinco, que são substâncias que fazem com que a NPH fique de mais longa duração. Ela vira uma insulina lenta. Mas qual que eu puxo primeiro? Se eu posso fazer as duas na mesma seringa, qual que eu vou puxar primeiro? Então, assim, não sei se vocês já pegaram a insulina. Então, a NPH e a regular. Então, aqui, na NPH, ela é mais branquinha, ela parece um leite. E a regular, ela é mais clara, parece água. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a seguinte comparação. Qual das duas eu vou puxar primeiro? Então digamos que você pegue primeiro o leite com seringa. E depois você vá com essa seringa
e vai tentar puxar depois. Você puxou, né? Tem um pouquinho aqui. E vai tentar pegar depois a água. Então pegou o leite, depois vai tentar pegar a água. Se caírem algumas gotinhas do leite dentro da água, a água continua sendo água? Fica água suja, né? Dá para beber? Não dá. Vamos fazer o contrário agora. Digamos que você pega com a seringa aqui um pouquinho da água, ficou aqui dentro da seringa, vai depois pegar o leite e algumas gotinhas da água acabam caindo no recipiente do leite. Seu leite continua sendo leite? Continua, né? Só que um pouco mais aguado, não é isso? Então, se você faz isso e passa o raciocínio para a insulina. Então, eu vou pegar um pouquinho dessa daqui para depois pegar essa. Concorda comigo que se cair um pouquinho da NPH na regular, com o passar do tempo, vai se depositando mais protamina e zinco aqui na regular, e essa regular, com o passar do tempo, vai virando NPH. Então, a longo prazo, é ruim que a gente faça dessa forma. Então, eu posso misturar, mas primeiro eu tenho que pegar a regular, ok? Beleza. Então, vamos lá. Como é que a gente faria aqui também, ó? Uma outra situação. Então, se eu quero deixar a minha insulina, minha glicemia entre 140 e 180, então, dependendo da resistência insulínica, cada 2 unidades vão pegar mais ou menos, a gente faz assim, 2 unidades pegam mais ou menos 40 miligramas por decilitro. Então a gente faz assim, abaixo de 180 eu não faço nada. Se for 181 a 220, eu faço 2 unidades de regular. 221 a 260, eu faço 4 unidades. 261 a 300, eu faço 6 unidades. De 301 a 340, eu faço 8 unidades. E acima de 341, maior ou igual a 341, eu faço 10 unidades. Qual é a ideia, então? A ideia é o seguinte, ó. Digamos que antes do almoço deu 280. Opa! Antes do almoço deu 280. E aí? Então, 280 eu venho aqui, vão ser 6 unidades adicionais que eu teria que fazer. Então, eu tenho que puxar 10 da NPH, 10 da regular e ainda mais 6 aqui. Então, eu vou puxar 16 da regular, que a regular eu puxo primeiro, e depois eu puxo as 10 da NPH. Entendeu? Por quê? Porque esses 6 devem trazer o 280 para perto do 140 a 180. E aí depois eu vou fazer as insulinas aqui para agirem na minha refeição. Digamos que no jejum deu 320. O que é que eu vou ter que fazer nessa insulina aqui da manhã? Então eu vou ter que pegar as 10 da regular, só que eu também vou ter que pegar mais 8 para poder corrigir. Então eu vou ter que fazer 18 da regular e mais 10 da NPH. Ok? Só que com o tempo a gente tem que ir ajustando essas insulinas, né? Então aí vamos lá para o exercício. Se antes do almoço deu 280, o que é que eu tenho que fazer? Então no dia seguinte eu tenho que ajustar a NPH, porque quem corrige a pré-prandial é a NPH. Se antes de dormir tá 300, no dia seguinte quem é que eu tenho que corrigir? A regular de antes do jantar, porque é ela que vai ajustar a pós-prandial, porque essa 300 aqui foi pós-jantar. Entendeu, gente? Tá? Então, esse esqueminha aqui, ele é um pouco diferente do que é o tradicional, daquele que é 2/3, 1/3 da NPH, mas a ideia é somente o seguinte, qual é a proposta? Se fosse 2/3, 1/3, aqui tem um inteiro. 2/3, 1/3, é como se pegasse essas duas aqui e fizesse pela manhã. Ou seja, talvez eu fique com uma dose muito alta aqui às 6 horas da manhã de NPH, e quando chegar às 22 horas, será que vai ter NPH ainda agindo de um modo eficaz antes do jantar, antes de dormir? Será que não vai fazer um pico
da NPH aqui perto do almoço com risco de fazer hipoglicemia. Então a proposta é simples, a proposta é simplesmente dividir a NPH antes, as 20 unidades que seriam feitas aqui pela manhã, pega 10, faz antes do café, e pega as outras 10 e faz antes do almoço. Tá, gente? Então, talvez desconhecido aí para alguns, mas eu acho que é um modo bom para se controlar a glicemia dentro do paciente hospitalizado não crítico, tá? Qualquer coisa, vamos discutindo aí.